Vamos lá. Olá, amiguinhos! Seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo aqui do segundo dia da Conap, que tá muito bacanudo. Estamos aqui com a Neide. Dá oi pros amiguinhos, Neide. Oi, amiguinhos! E vambora, né, gente? Eu vou ficar com o microfone na mão, porque ontem, no meio do nosso bate-papo, eu fiquei só com o microfone das colegas, porque o meu parou de funcionar e eu nem vi. Mas ainda bem que tava próximo. Meio do evento, meio do agito, é isso aí, né? A gente tá no segundo dia e a nossa percepção, assim, foi basicamente muito próximo ao que estava acontecendo ontem, mas hoje o dia começou muito especial. Começou com a palestra, né, do Drauzio Varela. Até eu queria que você trouxesse a tua visão, o que você achou. Achei muito importante, porque é uma coisa que a gente sempre fala na comunidade, que o SUS funciona. Nossa, demais ele falou sobre isso. Ele falou muito sobre isso. Eu até fiz uma enquetezinha lá. Você concorda que o SUS funciona ou tem que melhorar alguma coisa? A estrutura, ela está funcionando, mas em cada setor precisa de melhorias. Regiões, porque tem a ver com essa questão até de o próprio comportamento daquele local ali, estado, município. Mas o que mais me chamou... anotações, vai falando. Até o que mais me chamou a atenção foi justamente sobre isso, porque se está investindo em saúde pública, sabe? E quando a gente fala da saúde pública, a gente tem que pensar exatamente nisso, porque impacta a saúde privada. Então não tem como a gente mudar, simplesmente tirar da nossa cabeça que o SUS não funciona. Muito pelo contrário, pesquisas, sabe, coisas de grande porte, área de oncologia, né, essa questão das vacinas, o SUS é pioneiro, ele está sempre de ponta, então eu acho isso muito importante. Ó, enquanto eu vou lá buscar, que eu deixei minha sacola com o meu negocinho lá no outro lugar, eu vou chamar a Natália. A Natália vai tocando aqui, percepções, vai tocando com a Neide. A loucura do... Entra aqui, Nath. Aqui é muito nesse sentido. Então vamos lá. Vamos lá, cheguei chegando aqui para dominar esse talk show. Então, assim, para mim, a questão do Drauzio Varela, ele trouxe essa questão do que é atualidade e ela sempre vai buscar referências do que deu certo no passado. Porque a gente está em movimento, né? Então, o tempo todo esse movimento, ele vai ser, na verdade, suprido por pesquisas novas. Sim. E ele também bateu na tecla da questão da mudança de comportamento, né? Ele até citou ele como exemplo, né, de hábitos ruins do passado e um nível de consciência nesse futuro, ainda mais pós-pandemia. Então ele trouxe essa brincando ainda, que tem um senso de humor maravilhoso, a importância até mesmo dos próprios profissionais viverem uma vida de hábitos saudáveis, porque é o que eles vendem, né, dentro da missão, do propósito do profissional de saúde. Então, assim, ele foi bem sincero até, falando do que ele era antes, né, os erros que ele cometeu no passado e como que ele vive hoje e o compromisso que ele tem de levar uma informação verdadeira. E sabe o que me chamou a atenção? Foi essa preocupação do SUS estar dentro da cozinha das donas de casa, porque quem está responsável pela saúde da família é a dona de casa. Então, treinar os agentes para ir até esse local e ouvir a necessidade dessas pessoas na cozinha. Verdade. Literalmente, né? Eu sou mineira, então eu acabo, né? Vamos tomar um cafezinho, vamos bater um papo, vamos numa cafeteria. Mas o sistema está muito pensando sobre isso, porque muitas das vezes as mulheres estão em casa fazendo seus afazeres e aí o sistema do SUS está preocupado a ouvir essas pessoas mesmo trabalhando. Então não é só bater lá na porta e tipo assim, vou embora. Tem essa preocupação de realmente chegar de fato a quem precisa da informação. Perfeito, isso mesmo. E saindo para uma outra palestra, tá, que me chamou a atenção, foi sobre como entender as pessoas, atrair, reter pessoas com talentos. E foi uma palestra assim, que mexeu comigo, porque trabalha dentro do nosso universo, do marketing, da comunicação, que é entender dois séculos diferentes, né? O século XX e o século XXI. São realidades do off e do on. Essa transição de um público, né, dos 40 a mais, que vivia em hábitos totalmente diferentes no passado, muito mais mão na massa, algo muito processo engessado, mas que para aquela época funcionava. E está hoje dentro do desafio de viver com a velocidade do on, de viver na velocidade da geração Z, que é uma geração que está dominando. Porque antigamente, no século XX, os jovens estavam na mão de quem? Dos
mais experientes. Hoje, as pessoas mais velhas estão na mão de quem? Dos mais jovens. E é tão sério isso, porque a gente sempre acha que a pessoa mais velha não tem mais nada para aprender, porque na verdade ela que tem que ensinar. E aí a gente veio com uma geração que ela, tipo assim, ó, o jeito que vocês trabalharam, o jeito que vocês viveram a vida, a gente não quer. A gente quer ter qualidade de vida. Então já chegou jogando isso no colo da geração antiga. Eu só trabalho se eu tiver tempo de qualidade. Mas ele pontuou uma coisa assim, extremamente importante para o ambiente da saúde. Por quê? Qual que é o maior gargalo hoje? Atendimento. Então, assim, hoje a geração Z, ela não tem a paciência de gerir um bom atendimento por conta que ela já vem de uma geração muito acelerada, onde tudo acontece de forma muito acelerada. E ele falou que é onde entra a geração do século XX com qualidade, um atendimento mais, uma escuta mais ativa, com o olhar voltado aos olhos ali do paciente que está do outro lado do balcão. E ele fala, por que não contratar a geração 40 a mais para o seu atendimento? Tem que ser uma pessoa mais nova, porque a geração... Não, muito pelo contrário, entende? São essas pessoas que estão mais qualificadas, porque elas viveram no século da conversa, não do WhatsApp. Elas sabem conversar, elas sabem olhar nos olhos, ela tem essa paciência e empatia. A geração Z vai ter totalmente conectada, é grupo para tudo, né? Vai sair, monta um grupo para poder sair. Tudo, né, baseado dentro do digital. Não estou dizendo que está errado, não. Estou dizendo que é a realidade desse século. Mas cada grupo se enquadra de uma forma especial em cada necessidade, olhando para esse âmbito da saúde, que é a questão do atendimento. Então ele pontuou, dado Snyder, ô Marcela, é dado Snyder o nome do... Schneider. Foi bem legal, ele falou que Schneider em alemão não, pega de vocês. Schneider em alemão é alfaiate. Verdade. Verdade. E, na verdade, ele não deixa de estar costurando isso, porque ele está costurando uma geração a outra geração. Olha, como é que cada pessoa tem um propósito de vida? Porque ele é um pesquisador de gerações. Então demais, ele tem uma preocupação exatamente, gente, nada é obsoleto, tudo se completa. Então nós estamos numa geração que tem as inteligências artificiais, tem as tecnologias, mas o repertório a gente não pode perder. Exato. E aí, assim, essa questão do olho a olho, ele nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial, por uma tecnologia. A gente pode utilizá-la como um reforço, algo a mais. E aí ele pontuou aquela questão assim, quem que tem que procurar se atualizar? Ele fala, deixa muito claro, que quem do século XX precisa sim ter essa iniciativa, esse interesse de estar imerso nesse universo hoje atualizado, acelerado, mas que a geração Z ela precisa ter paciência com a velocidade dessas pessoas que estão buscando entender, estão buscando estar inserida nesse mercado. Os dois lados da moeda e que precisa dos dois para dar certo, para unir essas duas gerações nessa nova era que a gente está vivendo. E as anotações que eu queria trazer é a seguinte, ó. Eu coloquei que ele fez algumas observações que o grande segredo da saúde brasileira do SUS está na atenção primária, isso voltando no Drauzio, né? Isso. Está na atenção primária e que nós temos mais de 44 mil UBSs, tá? Unidade Básica de Saúde. E mais de 2.400 agentes de saúde, tá? 2.400 agentes de saúde e 2/3 deles estão dentro dos lares brasileiros. Eu achei bem interessante que ele falou isso também, tá? Hã? Não, é que o total de agentes somando os rurais em exercício são mais de 400 mil. Esse que ele falou, até foi bom a Érica ter colocado ali, foi uma visita que ele fez em uma cidade, vocês lembram do nome? Que ele está gravando um programa. Fica no Amazonas. Vem aqui, ó. Vem cá, chega junto. Chega junto aqui. Porque são tantas informações que a gente não quer deixar de vocês longe de nada do que a gente viveu aqui. Muitas anotações. Muitas. Então ele falou que o grande segredo estão Barcelos, que o grande segredo estão nos agentes. Engraçado, né? Eu não tinha parado assim, porque eu sempre estava na equipe da enfermagem. Ele falou sobre a equipe da enfermagem, que é ela que está de frente ali com os pacientes e tal. Que, inclusive, ele até falou, é bem legal, né? Ele não foi o primeiro a falar isso. O ano passado teve isso também. A gente acaba sempre fazendo uma comparação, né, do ano anterior. E esse ano eles voltaram a bater nessa mesma tecla, né? Que os enfermeiros eles estão muito à frente hoje,
Porque hoje, por exemplo, eles deram até algum exemplo, né? O médico, ele vai lá, ele faz uma cirurgia, ele faz todo o tratamento, mas quem passa a maior parte do tempo com o paciente é o enfermeiro. Então, quem conhece mais o paciente é o enfermeiro, automaticamente, né? Então, Por exemplo, o médico passa lá, fica ali, né, 15 Algumas minutos. horinhas, minutos é o médico, mais horas é o enfermeiro. Então, Só que ele botou uma coisa que é importante, que é o agente, que o agente está dentro da cozinha dessas famílias brasileiras, mais especificamente em contato com a dona de casa. É bem legal esse exemplo da cozinha, você contou no vídeo? Contei. Maravilhoso, maravilhoso. E outra coisa que ele falou, não sei se vocês comentaram, sobre as pessoas que criticam e tiram foto e fazem notícias Nós dos vamos falar hospitais sobre isso, lotados. reforça isso então. Ele falou assim, às vezes a gente olha, né, as reportagens, esse hospital está lotado, aí coloca aquelas fotos das macas no meio dos corredores, o caos acontecendo, né? E na verdade, ele falou que a gente deveria elogiar o diretor desse hospital que está aceitando todo mundo, né? Que ele simplesmente poderia fechar a porta e falar assim, gente, tá lotado, não atendo mais. Então, olha que legal essa percepção pra gente começar a pensar de outra maneira, né? Uma outra percepção que eu achei muito legal também, e a gente acaba vivendo, nós três aqui estamos numa cidade, que é Curitiba, né? Onde a qualidade do atendimento SUS, né, é um exemplo. A gente vem muitas vezes para São Paulo, para o Rio, e as pessoas com quem a gente tem contato, até dos outros estados que vão para lá, eles falam, nossa, como é diferente realmente o SUS de Curitiba, até o sistema, enfim, do mais do país. E ele falou uma coisa que é muito legal, que 95% das pessoas que frequentam, por exemplo, as unidades de saúde, elas poderiam reduzir se tivesse 80% ele falou. 95%. 80%? Não é? 95%? Eu não tenho 95%. Eu acho que eu tirei uma foto do slide depois. Então tá bom. Poderia ter sido reduzido se você tivesse uma atenção básica. Então ele fala assim, muitas vezes as pessoas levam lá o filho no médico porque está com resfriado. Antigamente se dava lá um chazinho e melhorava. Não o que ele está indicando para dar chá, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele disse que você tem que tomar um pouco mais de atenção, porque muitas vezes até você vai lá e acaba contraindo até outras viroses, né, desnecessárias. Então acaba ocupando o tempo de uma pessoa que realmente está necessitando. Ele deu o exemplo também das crianças, né? Não sei se foi isso que deu essa diferença de porcentagem, porque ele falou que as crianças, normalmente, ele quando criança, ele nunca pisou num pronto-socorro, numa urgência, né? Que nem sempre é caso de você levar uma criança numa urgência. Então falta muito essa cultura e ele falou muito sobre integração de sistemas, no momento que a gente está com IaaS e tecnologia, falou a quantidade de farmácias, falou sobre o farmacêutico, que dentro de cada farmácia existe um farmacêutico e que ele está muito preso a processos burocráticos e guias amarelas, guias não sei o que, sendo que ele pode ser muito útil para a sociedade e integrar o sistema de saúde como um todo, assim, né? E aquela questão que ele falou dos 20% dos formandos lá que fazem residência, eu fiquei chocada. Nossa, porque onde é que vai isso. ficar o futuro na saúde para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos? Até porque nós estamos falando da formação de residência da saúde privada. Esse é um grande problema, porque a pessoa que investe 2 milhões na sua formação privada, ele na verdade não quer ir para o interior da vida. Né? Então isso é muito sério, porque a partir disso é que vai faltar nos lugares que vão precisar. E aí a gente quer criticar o SUS. O exemplo dos 20% que a Nath falou é da Unicamp. Que é a pesquisa que saiu agora, inclusive, né? A segunda maior, né? Que 25% dos formandos não fazem a residência, não passam para fazer a residência. Então imagine, é bastante, né? É da Unicamp, imagine. Então, imagine as outras. Ele comentou outra coisa bem interessante, que diz que o plano de saúde é um platô, assim, que desde quando ele se formou, né, 25% da população possui convênio, isso se manteve, assim, né? E que do jeito que a população está envelhecendo, esse sistema não vai se sustentar desse jeito. E aí, nós mesmo que dividimos aqui, como a gente falou, né? São 3 palcos, na verdade são 4, e a gente tem um fone de ouvido, mostra aí. Esse fone que a gente escolhe qual é o palco que a gente vai ouvir. Enquanto as meninas estavam ouvindo sobre essa questão de geração, eu estava ouvindo sobre exatamente
a judicialização do plano de saúde. Porque, na verdade, quem tem plano de saúde é aquela empresa, é empresarial. Então, o sistema tem que sustentar esse processo, porque senão também vai faltar. Então, assim, tem que ter regras para a legislação. Por exemplo, a gente tem doenças raras, tem a questão, por exemplo, da parte das mulheres, a questão do câncer, até a questão dos neuroatípicos, né, que é no caso do TEA. E a gente tem que pensar que esse sistema ele tem que ser sustentável. Então, a gente tem que, em vez só de criticar ou só processar, a gente tem que trazer uma solução para esse sistema funcionar, porque senão vai entrar em colapso. O SUS sozinho não consegue, porque a gente também tem que pensar, né, que quem sustenta essa parte do plano de saúde, né, são quem trabalha. Então o país ele tem que estar no equilíbrio, tem que estar sendo sustentável, tem que crescer para que isso não entre em colapso. Olha como é que a gente tem que pensar, e é por isso que a gente está aqui, porque não é só políticas públicas, as privadas também têm que se preocupar muito sobre isso. E uma coisa que chamou a atenção foi exatamente isso. Qual é o valor que está sendo oferecido para essas pessoas? Porque eu quero vender para essa pessoa o quê? A saúde dessa mulher? Ou eu estou cobrando só o menor valor? Então, é preço que eu estou vendendo no plano de saúde, porque é cultural. Eu estou vendendo preço, o menor plano de saúde aqui. Não, mas e o valor que essa mulher precisa de ter na saúde dela? E até o Drauzio falou assim, se eu pego população que é mais carente, que tem um plano baratinho, eu falo para eles, pode parar esse plano, vai pro SUS. O SUS vai atender você muito melhor, porque a hora que o negócio ficar grave, quem vai te atender é o SUS mesmo. Ele falou desse jeito, se for para ter um plano baratinho, Ele não tenha. Nem tenha. É porque nós temos que pensar sobre isso. As pesquisas, o maior porte é na rede pública. Não tem como, é o SUS. Vacinas, né, que a gente investiu aquela coisa toda. Tem algumas redes privadas, sim, mas a parte de oncologia, gente, tem pessoas que vêm de fora para fazer os tratamentos de câncer no Brasil. Ele falou assim que antes o recado da saúde pública, né? Ele sempre trabalhou com essa coisa da mídia, da TV, foi um desbravador de médico influenciador, né? Ele enfrentou muitos desafios e ele falou assim que antes ele falava assim para as pessoas, olha, não entre na lagoa contaminada, porque você vai ter chikungunya, não sei o que, não sei o que. Hoje já não é assim, hoje diz que ele tem que avisar assim para as pessoas, o recado público, o master da saúde é, não fique aí sentado na cadeira, comendo tudo que as pessoas te dão, por favor. Ele falou que as pessoas, elas não andam 30 minutos por dia, não anda todo dia. Diz que é difícil, que ninguém faz isso. E ele fez essa pergunta ali, inclusive, quem de vocês anda pelo menos 30 minutos durante 5 dias? Ele falou, nem é 7, é 5 dias. Da semana. Na semana. Pouquíssimo, né? Pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Então... E não só isso, né? Porque é aquilo que a gente falou. Antes a gente não tinha esse problema de obesidade, porque não era oferecida tanta, não vou dizer nem porcaria não, mas tanta coisa calórica. Então se você não anda e come muito, por exemplo, no congresso aqui, gente, não tem como. É um cafezinho aqui, é uma bolachinha aqui, é tal. Nós comemos aqui algumas coisas que como se fosse a alimentação da nossa semana inteira. Que pelo menos eu tive essa sensação comigo. Vamos falar assim, ó, sobre a ANAP, né? Você que vai vir, alimentação, prepara o bolsinho, amigos, porque assim... Não tem opção, não tem. Não tem. Ou você come uma comida de baixo valor nutricional, validade não. Ela tá falando sobre valor, né? Aquilo que. Qualidade, mas qualidade, isso. Qualidade, baixa qualidade, né? Até meio insalubre, assim, né? Ou você come no quilo que aqui nesse ano tava 95. Não, né? Não era quilo, é self-service. Livre, né? Livre. Mas livre pra nós, por exemplo. 95 por pessoa. Ok, não Com somos... refrigerante, com bebida. Uma bebida. E sobremesa. Nós E comemos sobremesa. normal, né? Não somos prato serra, né? É pesado R$95 para um buffet, né? Porque quando você vem num congresso, a gente está fazendo um investimento na nossa carreira e trazer informações também para vocês. Então a gente faz parte da comunidade e a gente também multiplica isso para as pessoas que estão conosco. Então falar aqui desse talk show aqui, que a gente quer fazer isso com vocês. Hoje é podcast, né? Vai ficar bem grande, é justamente trazer isso para você. Então o custo disso tudo, né, lógico, tem um valor porque a gente está investindo nisso. Mas para um congresso, realmente ficou muito puxado esse valor. Mas eu trago um desafio para o ano que vem, nós sermos patrocinadas. É verdade, Porque merece, a gente roda isso aqui, entrevista geral, poxa.
tem que ter um patrocinador. E falar à em altura. entrevistas, a gente pode falar do pessoal que a gente andou entrevistando. Não, né? Vocês vêm lá no perfil da Neide. Entra lá e confere Fiz um por um. várias entrevistas, é que eu achei muito importante. As pessoas estão preocupadas em oferecer atendimento de qualidade, de ponta. E cada vez mais, tecnologia, inovação, informação, tem muita coisa boa. experiência mesmo. Teve uma empresa que eu amei. Eles quiseram falar exatamente da preservação de medicamentos e vacinas. Para fazer isso aqui, eles fizeram em forma de picolé. Então, cada picolé tinha um nome, tipo assim, preservação contínua, né, termômetro controlado. Porque a gente tem que pensar nisso também, né? A experiência daquilo que as pessoas querem fazer. Então, eles quiseram ser diferente na exposição do produto. E às vezes a gente está falando exatamente disso. Preço é uma coisa, valor é outro. E eles trouxeram valor para o serviço que eles estavam demonstrando para nós aqui nesse evento. É isso, galerinha. Eu vou finalizar com uma frase que o Drauzio falou, eu achei muito legal, que ele falou assim que nós precisamos de soluções criativas. E ele deixou uma frase que é: nós não podemos continuar agindo da mesma forma, aplicando medidas que não servem mais na atualidade. Ou seja, é um recado super importante, foi uma palestra que valeu muito a pena assistir, como sempre traz aquele conhecimento gigantesco dele, né? Sempre nos agrega. E isso aqui foi fundamental em tudo que a gente está vivendo. A gente está numa era que a gente precisa virar a chave, parar de murmurar e trazer soluções. É isso. É isso, amiguinhos. Então, as duas palavras do congresso é integração e criatividade. É isso aí. Um beijo. Até a próxima. O que eu tiro print? Não, tem que deixar a luz aí. Aí. Olha lá. Outra pose vai ficar legal? Cara, assim, será que foi bom? Viu? Vamos tirar a foto.